Josué, capítulo 3, versículo 5, vai dizer para nós assim: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade que tu nos dá de estarmos aqui nesse dia e nessa hora, e de aprendermos um pouco mais. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, e que não seja eu a falar, mas que eu possa ser usado por ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desligou aqui? Esse? É? Ah, tá. Já ia clamar. Temos, durante a reunião dos pastores, tem algo que tem incomodado muita gente, né? Do que a gente pode fazer, do que fazer. Então, na última reunião, a palavra do nosso pastorzão ficou gravada na minha mente, no meu coração, e por quê? De que nós podemos fazer? De que maneira nós podemos conduzir esse povo? De que maneira, o que mais nós podemos fazer? Será que estamos fazendo tudo? E aí acaba cada um de nós trazendo para nós essa luta e essa perspectiva, essa vontade, e achando que a culpa é nossa. O que eu estou deixando de fazer para que esse povo não atenda, esse povo não me ouça? E como líder que é, ele chamou a nossa responsabilidade. Isso ficou gravado em mim. E eu achei essa passagem de Josué. Josué 3, versículo 5. Nesse capítulo de Josué, apresenta um momento muito importante na história do povo de Israel. Momento esse que retrata a liderança de Josué. Em um ponto de preparação, diga comigo, repita, preparação e expectativa. E quando eu li isso, eu falei assim, caramba, Deus realmente fala conosco. Mas para isso nós precisamos de algumas coisas. O tema que nós estamos trabalhando é identidade. E hoje eu quero falar que a santidade antecede o sobrenatural. A santidade antecede o sobrenatural. É o título para essa mensagem. Quando se fala de santidade, é algo que não atrai, né? Quando a gente começa, vamos falar sobre santidade, é algo que não atrai. Infelizmente, até mesmo dentro da própria igreja, quando a gente fala, quando nós enunciamos e falamos, vamos falar de santidade, muitos falam assim, poxa, para que falar disso agora? Estava tão bom assim. Estava indo tão bem, agora quer falar de santidade. Mas essa é uma das diferenças da nossa igreja Casa e Vida. A gente não fala aquilo que a gente quer, a gente fala o que Deus manda a gente falar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre santidade, sobre ser santo. Porque é algo que nós precisamos. E Josué está vivendo essa expectativa. E ele chama o povo para esse momento de se santificar. Porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vocês. O texto nos mostra a importância de um líder que responde com prontidão ao chamado de Deus. Quando diz que ele se levantou ainda de madrugada
no versículo 1 do capítulo 3. Ainda de madrugada. Uma ação que simboliza um compromisso sério com a vontade de Deus. E muitos sabem que não é fácil levantar de madrugada. Não é fácil. Não é para qualquer um levantar de madrugada. Eu já contei aqui a experiência da minha filha, que ela colocava o relógio para despertar, para ela poder acordar e orar, não só pelo Rio de Janeiro, não só pela família dela, mas ela cismou de comprar um tal do globo terrestre. E ela, na madrugada, ela rodava o globo e botava o dedo. Era ali. Era para aquele local que ela iria orar. Infelizmente, como eu já falei, ela não aprendeu isso comigo. Infelizmente. Mas era algo que para mim poderia ser difícil, mas para ela não. Era compromisso. Compromisso comigo? Não. Compromisso com Deus. De fazer aquilo que Deus estava mandando, aquilo que estava queimando no coração dela para que ela fizesse. Obediência. Obediência. Eu, por outro lado, vivi, enquanto trabalhava, a lei dos 40 minutos. Para quem não sabe, a lei dos 40 minutos é onde eu trabalhava, o meu chefe, na minha sessão, o telefone tocava, o telefone ou o rádio, e nós atendíamos. A partir do momento que você atendia o telefone ou o rádio, você tinha 40 minutos. Diga, 40 minutos. 40 minutos para chegar na sessão. Não importava o dia, não importava a hora, muito menos se sabe se era sábado, domingo ou feriado. E quando nós atendíamos no telefone, era boa noite, preciso de você. Ok, desliga o telefone e vai. Não tinha para quê, por quê, até que hora que eu posso chegar? Não, era 40 minutos. Nós só íamos saber o que iríamos fazer quando chegasse lá. 40 minutos. Liderança. Um chefe. 19 homens. E todos chegavam em 40 minutos. Sem exceção. A desculpa não existia. Só tinha um argumento válido se tivesse sido avisado. Avisado como? 10 minutos antes? Não. 20 minutos antes? Não. Um dia antes? Não. 2 dias antes. Se você tivesse um problema e avisasse nesse período, 2 dias antes, estava tudo certo. Senão não precisava nem você ir. Mas é porque nós nos conhecíamos. Nós congregávamos naquela sessão. Eu conhecia um por um no olhar. O meu chefe conhecia um por um no olhar. E a gente vê que é uma das coisas que tem faltado no nosso meio. Eu até comentei com o pastorzão. Falei, a gente precisa se conhecer mais. Precisa se conhecer. Não adianta somente querer chegar aqui e cultuar o Senhor e tal. Mas nós precisamos nos conhecer. Conhecer as dores uns dos outros. Josué não se move apenas fisicamente até o Jordão, mas também faz isso de forma espiritual. Faz isso espiritualmente. Pronto para conduzir o povo de Israel para a realização das promessas de Deus. Havia uma promessa. O povo sabia que havia uma promessa.
Mas em determinados momentos, eu acho que eles esqueciam dessa promessa. E tem que ter alguém para falar assim: ei, existe uma promessa, vamos, levante e se prepare. Se prepare. O povo cristão hoje tem dormido. E nós precisamos estar preparados. E a palavra de Deus é clara: santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. A travessia do Jordão é um símbolo poderoso da fé e da coragem, que são necessárias para entrarmos em novas fases da nossa vida. Fé e coragem. De que maneira nós temos nos preparado? De que maneira nós temos chegado na nossa igreja? De que maneira nós temos nos portado diante do Senhor? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa? Isso eu ouvi claramente. Qual é a sua expectativa? O ato de acampar antes de atravessar nos mostra a necessidade de reflexão e preparação para grandes mudanças. O ato de acampar. Josué convoca o povo, fala para eles se santificarem e vão rumo ao Jordão. Aí a gente pode pensar assim: não, chegaram lá e saíram atravessando, foram do outro lado e conquistaram tudo. Não, não foi bem assim. 3 dias. 3 dias de preparação diante do Jordão. Durante 3 dias, eles se prepararam para atravessar o Jordão. Precisamos rever algumas coisas na nossa vida. Rever alguns atos nossos. 3 dias de preparação. De que maneira você tem se preparado para atravessar o seu Jordão? E eu queria te dizer uma coisa. Deus não revela maravilhas a um povo despreparado. Não revela. Você e eu, nós, precisamos estarmos verdadeiramente preparados, alicerçados na palavra de Deus, conhecendo tudo aquilo que Deus tem para nós, para que possamos ver as maravilhas de Deus. Manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Existem versículos na nossa Bíblia que nós esquecemos, porque vão aparecendo outros e outros. E os versículos que falam realmente aquilo que nós precisamos ouvir, nós esquecemos. E esse versículo era um dos versículos que era o lema da sociedade de homens na igreja metodista. O lema da sociedade de homens. Toda reunião de homens, a gente tinha que ler esse versículo. Recitava esse versículo. O verso 5 que nós lemos, de Josué, nos mostra um momento crucial onde o líder convoca o povo a se santificar em preparação à ação de Deus. A santificação implica em purificação e também em ter uma disposição interna grande. Será que hoje eu e você
temos essa disposição interna de estarmos na casa do Senhor e agradarmos o Senhor e fazermos aquilo que o Senhor tem colocado para mim e para você que devemos fazer? Santificação. Santifiquem-se. Essa menina ali, né? Oh, meu pai. Essa pessoa ali, ó, fotografando. Só Jesus na minha... Eu descobri, um parênteses aqui. Eu descobri que eles dão zoom naquela potroca lá, ó. E a minha cara fica desse tamanho. Mas por que tem que dar zoom nesse negócio, gente? Não pode deixar de longe, não? Misericórdia. Ah, pai, isso não vai dar certo, não. Enfim. A santificação implica em purificação e também ter uma disposição interna grande para reconhecer e se submeter à vontade de Deus. Essa passagem não é apenas um convite à preparação externa, mas uma convocação a uma experiência espiritual e comunitária profunda, que leva o povo a se alinhar com os propósitos de Deus. E olha como nós temos convocado o povo a estar junto. Como nós temos convocado o povo a se santificar e a estar na frente da batalha. Os hinos de hoje foram voltados todos para essa pregação. Todos voltados. É dessa forma que nós vamos à frente, que nós precisamos nos santificarmos. Por quê? Porque o milagre de amanhã necessariamente começa na minha e na sua santificação hoje. Por isso que ele diz, levantem-se, preparem-se, santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilha. Ou seja, eu preciso me santificar hoje, eu preciso me preparar hoje para amanhã Deus fazer maravilha no meio do povo. Nos dias de hoje muito se fala em avivamento. Mas para que haja avivamento, haja um avivamento, primeiro é preciso se santificar. E para isso é preciso se conhecer, saber quem é você, ou saber quem você é, conhecer a sua identidade. O Espírito Santo não repousa sobre um lugar sujo. Aquela pomba que pousou sobre Jesus mostrou que ele é o Filho de Deus, como sinal de que devemos ser como ele, santificando as nossas vidas. Wesley, um dos grandes avivalistas da história, tinha como lema a reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Por toda a terra. E com este objetivo de santificação, ele e os seus seguidores conseguiram participar do maior avivamento de todos os tempos. Algo que ecoa até os dias de hoje. Por isso devemos nos santificar. Por isso devemos nos consagrar. Vai começar em nós, aqui na Igreja Casa e Vida. Ainda vão ouvir, ainda vão pregar falando da Igreja Casa e Vida. Porque nós vamos mover esse lugar. Amém? A consagração abre caminho onde não existe saída. Mas o que significa santidade? Seria não ter pecado nenhum? Santidade é se separar para Deus, ser exclusivo do Senhor. Lutar contra todo o pecado e, caso
pequenos, porque somos carnais. Nos arrependermos e pedirmos perdão. Fugindo do pecado sempre, o pecado na vida do cristão precisa ser um acidente. E o que Jesus nos ensina? Ele nos ensina o que fazer para nos santificar. Quando ele disse assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Ele está explicando para nós. Ele está explicando para mim, para você, como devemos fazer, como devemos agir, como nos preparar. E a palavra que veio para mim foi essa. De que maneira você tem se preparado? De que maneira você tem se portado diante da palavra, diante das promessas do Senhor? Vigiar, estar sempre atento quanto aos perigos. Orar, ter uma vida de comunhão com Deus. Fugir do pecado, para que não entremos em tentação. Mas como é possível, então, viver em santidade nos dias atuais? Nos dias atuais. Como nós, cristãos, vamos viver em santidade? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Porque o nosso Deus é o nosso Deus. De que maneira vamos fazer? Primeiro, a santificação é uma ordem. Ele não está pedindo, ele está determinando. Santifiquem-se. Santifiquem-se. Santificai-vos. O tom do texto apresentado é imperativo. É uma ordenança bíblica. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. A resposta para tudo na nossa vida como cristão está na palavra de Deus. Só precisamos ter mais intimidade com ela. Buscar mais nela. Assim como nós buscamos no Google, nós devemos buscar na palavra de Deus. Aí, mas hoje de Deus, até a Bíblia a gente está buscando no Google. Tudo é, dá uma googada aí. Pergunta para o Google. O Google hoje sabe da vida de todo mundo. E pelas instruções, pelos estudos que eles estão fazendo, ele vai saber muito mais. Muito mais. Hoje em dia você faz uma pesquisa no Google e em milésimo de segundos essa informação é analisada. Analisada numa macro. Porque eles pesquisam tudo para te dar aquela resposta. Tudo. E a cada dia vem surgindo mais inteligências artificiais que vão uma superando a outra, uma superando a outra. Até o dia que eles se juntarem. Até o dia que eles se juntarem. Vocês já viram aquele filme Morfol? Acho que é Morfol o nome. Na Lua? Moonfall. Pastor Tiago é igual a mim. Gosta de ver esses filmes. Moonfall. As inteligências artificiais se juntaram para dominar tudo. E a luta era contra isso. Essa era a luta. Espero que isso seja daqui a uns 250 anos. Não, se for acontecer, que seja daqui a 250 anos. Como o pastorzão fala,
eu já estou na declive, né? Já estou descendo. Já estou descendo as escadas. Eu esqueci de cortar o cabelo. Quando eu corto o cabelo, fica raspado, aí ninguém vê que está branco. Vê só a carequinha. Mas a gente está na descendência. Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos nos preocupar aquilo que os nossos netos, nossos filhos vão herdar. E ensiná-los da melhor maneira. Porque se a gente piscar, os nossos netos, os filhos dos nossos netos, nossos bisnetos, não vão mais conhecer a palavra de Deus assim, em folha. Não vão. Só vão conhecer muito mal no computador. Porque hoje em dia tudo é no computador. Santificai-vos é uma ordem. Jesus disse que um pai não nega algo ao que o filho pede. E também o Senhor não nega o Espírito Santo aos que pedem. Da mesma forma que um pai não pediria a um filho que fizesse algo que não pudesse suportar, o Senhor não nos manda fazer isso, santificarmos, se não fosse possível. Se Ele manda nós fazermos, é porque é possível. Santifiquem-vos. Santificai-vos. Santifiquem-se. Dia após dia. Dia após dia. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Palavra registrada em João. Ali ele está dizendo que não é difícil de guardar. Não é a minha palavra. Está na Bíblia. Antes de Deus agir fora, Ele trabalha dentro de você. Obedeça ao Senhor e santifique a sua vida. A santificação é urgente. Não se tem mais tempo. O próprio versículo lido diz: porque amanhã Ele fará maravilhas. Amanhã. Então você tem que santificar hoje, para que Ele possa fazer maravilhas amanhã. A santificação não é para ontem ou para amanhã, é sim para hoje. Devemos mostrar quem somos hoje, para que então, amanhã, estarmos preparados para receber o milagre que vem do Senhor. A santificação é um processo que todo cristão deve passar. É algo que começa desde a sua conversão, buscando sempre melhorar nesse quesito. Não somos santos buscando não pecar. Somos pecadores buscando a santificação. Eu já vi gente pregando, dizendo e afirmando que nós somos santos. E não é isso que a palavra diz. A palavra diz que todos pecaram. Todos pecaram. Nós somos pecadores. Pecadores arrependidos, sim. Buscando a santificação. Pecadores buscando a santificação. Você já pensou se Daniel deixasse para viver uma vida de oração somente depois que caísse na cova dos leões? Ele seria devorado. Mas como ele tinha uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, onde todos conheciam a sua identidade como cristão. Ele apenas orou e mais uma vez
a sua oração foi ouvida. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Quando Paulo anda e a sombra dele cura, eu quero isso para mim. Precisamos nos mostrar e nos portar dessa forma, buscando esses objetivos. Só assim Deus tem algo novo para nós todos os dias. Não podemos atrasar nossa vida com Deus para não sermos pegos de surpresa pelas covas da vida. Como está a sua vida de oração? Se a sua vida de oração estiver atrasada, coloque-a em dia, ainda hoje. É tempo de mostrar para todos quem verdadeiramente somos em Deus. Não dá mais para ficarmos escondidos. As pessoas precisam nos conhecer. O seu vizinho precisa te conhecer. O seu colega de trabalho precisa te conhecer. O seu colega na escola precisa te conhecer. Hoje, você chega na casa do irmão, pergunta o vizinho nem sabe que o irmão é cristão. Ele é cristão, nunca vi. Ou então, às vezes, acontece pior, né? Ele é cristão mesmo? Ele sempre briga aqui, eles quebram tudo. Eu ouço daqui de casa. Quem mora em apartamento, então, né? Vigia, crente. É tempo de mostrar quem verdadeiramente somos em Deus. Aqueles que estão à sua volta precisam conhecer e reconhecer a sua identidade através da santificação. Se queremos colher milagres, precisamos semear santidade. Não tem como ser de outro jeito. Não tem como ser de outro jeito. Se você quer colher milagre, precisa semear santidade. Não dá. Não dá. Nota aí para você postar mais tarde. Quem se separa para Deus se prepara para viver o sobrenatural ainda nesta terra. Quem se separa para Deus se prepara para viver o sobrenatural ainda nesta terra. Se você tem buscado esse caminho, se você tem se preparado para Deus, se separado para Deus, se prepara, porque você vai viver o sobrenatural dele ainda nesta terra. Eu quero isso para mim. Eu quero viver isso aí. Homem falho, pecador, mas eu preciso disso. Eu preciso disso. Não deixe para amanhã. Santifique a sua vida hoje ainda. Mas a santificação também é uma condicional para os milagres em nossas vidas. O versículo que nós lemos vai dizer: o Senhor fará maravilhas no meio de vós, amanhã, se estiverem santificados. A santificação é a condição para que o Senhor faça maravilhas no meio do povo, através da sua vida. Já vi muitas pessoas colocando condições para Deus, pensando que podem negociar com o Senhor. Pensam que primeiro devem receber a bênção para depois mudar de vida. Esquecem de que Deus não é nosso empregado. Não podemos dizer a Ele o que Ele deve fazer. Nós é quem devemos obedecer primeiro a Deus para depois receber a bênção dEle.
Eu não sei quantos de vocês ouviram o testemunho de um rapazinho, deve ter uns 27, 26 anos. O MC Brinquedo, vocês ouviram? Sim. MC Brinquedo. O testemunho dele agora, um cantor de funk que se converteu. E na pesquisa, quando eu estava lendo, que eu fui ver as postagens depois, as pessoas comentando, mas, poxa, por que você fez isso? Você era tão bem, cantava tão bem, se saía tão bem no funk. Que isso? Por que isso agora? Até quando isso vai durar, eu não sei. Mas eu espero que Deus faça tudo novo na vida dele. Para que dure muito, 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 muito tempo. Um dos motivos porque lhe faltam milagres nas igrejas é a falta de santidade. Ocupamos-nos muito com atividades e temos pouca vida de comunhão com Deus. Vida de oração em grupo. Desejar os milagres primeiro é incredulidade. A Bíblia não diz para os que creem, seguirem os sinais, e sim que estes sinais os acompanharão. Comunhão. E nós temos falado sempre isso. Comunhão. Estar junto. Oração. Lá na outra igreja que nós passamos, que nós fomos, que nós pertencíamos, existia esse momento de oração. E como era bom. A gente não pode imaginar como isso aí era bom. Terça-feira, reunião de oração, 8h da manhã. E vou um pouquinho mais longe. Na igreja da freguesia. Tia Elza. Mulher de oração. Às vezes chegávamos lá e ela estava sozinha dentro do templo. Orando. Primeiro começou algumas, depois foram desistindo. Aí depois ela pediu a chave, não foi isso? Para que ela pudesse abrir a igreja e orar. 1 hora antes do culto. 1 hora antes do culto. Uma mulher. Mas eu creio que ela era o pilar naquele lugar. Pilar. Quanto tempo você tem dedicado de oração em prol da sua igreja? Se eu chamar aqui, no próximo domingo, vamos estar todos aqui, meia hora antes, para orarmos. Meia hora antes. Já tentamos fazer. Mas não acontece. Por que não acontece? Não sei. São esses porquês, essas interrogações, é que nós, pastores, estamos tentando entender. Vocês receberam um formulário para estar preenchendo. Muita gente pode ficar com medo. Não, o que eles vão fazer com a minha informação? É como o pastor Lucas explicou, nós não vamos abrir conta no teu nome. Nós não vamos fazer nada, não vamos comprar nenhum terreno no teu nome, na carro, nada disso. É só para a gente tentar conhecer o desejo da igreja. O que nós não estamos conseguindo fazer tete a tete, conversando aqui no templo, porque o nosso momento de comunhão, ele tem sido tolhido, ele tem sido mínimo. Nós estamos tentando fazer digitalmente. Até para a pessoa falar assim, pô, mas eu não quero escrever isso agora não. Não é só botar a cruzinha lá, né, pastor Lucas? Só botar o pinguinho lá. Ó. É rápido. 5 minutos resolve o problema. 5 minutos resolve o problema. E mesmo assim, depois de muito tempo, ainda recebemos um feedback do pastor Lucas. Tem gente que ainda não preencheu.
Olha como é difícil ser líder. E essa igreja é uma igreja tão pequena. Mas é difícil. O pastor está aqui apontando o caminho, mas a ovelhinha quer ir para lá. Tem que quebrar a perninha, como ele falou de manhã. Quebra a perninha dela. Vai a ovelhinha manca. Eu já estou mancando, não vai pegar mal, né, fazer isso. Vai a ovelhinha manca, andando para lá. Vai o pastor e pega, traz a ovelhinha para cá. Aí depois não entendemos tantas coisas que acontecem. Mas nós estamos apontando o caminho aqui, não vai por aqui, vai dar errado. Não vai. Mas a ovelhinha quer ir. A ovelhinha quer ir. Não se preparou. Não conhecemos a expectativa dela. Mas ela quer se aventurar. Eu vou porque vai ser uma bênção. Eu vou porque lá naquele lugar tudo vai acontecer. Ei, se prepara, ora, busque a Deus, busque orientação, converse com seu líder, converse com o seu pastor, converse com a sua família. O que a sua família acha de você fazer isso ou não? Muita gente fala assim, não importa. Quem manda sou eu. Ei, ouça a sua família, ouça a sua esposa. Ouça. Antes de fazer, porque senão depois dá ruim, ela ainda vai falar assim, eu te avisei. Eu te disse. Tinha um desenho que era assim. Tá bom, desculpa. Ai, meu pai. Precisamos orar mais. Desejar os milagres. Primeiro é a incredulidade. E a Bíblia nos diz isso. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Primeiro a fé. E como consequência, os milagres. A única coisa que podemos fazer para que Deus nos abençoe é santificar nosso viver. A palavra de hoje à noite, para a minha e para a sua vida, é santificação. É santificar. Santificar. Que horas tem? Meu Pai. Santificar. Vou pular aqui, tá, gente? Porque senão a gente vai sair daqui muito tarde. Pastor Périx não morre, não. Não imponha condições para Deus. Santifique-se e os milagres virão. Santifique a sua vida vigiando, orando e fugindo do pecado. Conclusão. Vamos para a conclusão. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém, não é um ou outro, é ninguém verá o Senhor. Esse versículo é um chamado à ação que deve ser ouvido e vivido por todos aqueles que se dizem cristãos, buscando proativamente tanto a paz quanto a santificação. Precisamos destacar que a verdadeira paz não é apenas a ausência de conflito, e sim a presença de Deus em um estado ativo de unidade e harmonia, que deve ecoar em todos os cristãos, em mim e você. Além disso, a santificação, que implica um processo de se separar do pecado e se dedicar-se a Deus, é imprescindível para que alguém possa experimentar plenamente a presença presença do Senhor. A santificação é um requisito imprescindível
para que você plenamente experimente a presença do Senhor. Existe uma condição clara: sem a santificação, a visão do Senhor é impossível. A santidade não é algo aparente para mostrar aos outros, mas é algo que deve ser vivido para o Senhor. As pessoas percebem alguém que é santo quando essa pessoa vive em paz uns com os outros. Viva uma vida de santidade, obedecendo a Deus, mantendo a sua vida de oração em dia e nunca impondo condições para Deus, mas esperando sempre o seu milagre como consequência da sua fé. Hoje, o Espírito Santo está nos chamando para um lugar mais profundo, um lugar de santificação. Porque o milagre de amanhã começa na decisão que você toma hoje. Deus não revela maravilhas a um povo despreparado. Ele chama, Ele espera, Ele trata e então Ele manifesta a sua glória.